Lucas capítulo 17, verso 1, diz assim: Disse Jesus aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo e disser: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Amém. Feche seus olhinhos, por favor. Paizinho majestoso, uma vez mais, o Senhor sempre nos dá o privilégio de ler, meditar na Tua palavra. E esta manhã aprove o Senhor dar-me essa direção e eu te louvo por isso. Porque para mim, sem dúvida, já teve o seu efeito. Mas agora quero pedir, Senhor, que Tu nos ajude. Enquanto que eu puder rapidamente lhe falar, Teu Espírito use cada palavra e nos ensine para que possamos viver melhor e viver em Ti. Assim eu te peço, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, como vos afirmei agora há pouco, esse tema da qual Lucas está a tratar, reportando as palavras de Jesus, é por conseguinte uma ação direta na vida de todos nós. Não há uma só pessoa aqui que não esteja incluída, ou pelo menos em algum momento, dentro de alguma perspectiva desse texto. E o que Jesus está apontando aqui é uma coisa inevitável. É algo, como ele mesmo disse, é impossível que não aconteça. Perceba que ele está falando de um grave problema que tem levado milhões de pessoas a se perderem na vida, outros a se perderem no relacionamento, outros a se perderem na fé. Ele está falando daquilo que causa malefícios internos e que, uma vez gerados esses malefícios e não curados, eles se transformam em erupções tão veementes e tão cruéis que destroem uma vida inteira, além de destruir pessoas que estão à sua volta. E quando ele utiliza a palavra escândalos, essa palavra ela é bem abrangente, mas o termo offenses, que é no grego, que é a palavra utilizada aqui, um dos significados principais é exatamente o termo ofender ou ofendido. Só que tem o sentido pleno de algo como que gerado com segundas intenções. Quando a palavra aqui utilizada, escândalo, a origem dela, a etimologia dessa palavra significa, portanto, que ela é colocada como um mecanismo de captura, de forma escondida e de forma capciosa, como uma arapuca, como uma armadilha. Eu não sei aqui se tem pessoas que fizeram isso quando criança, fizeram uma arapuca para pegar passarinhos. Tem algum aqui que fez? Ixi, meu Deus do céu. Todo mundo armou arapuca. Vocês estão tudo em pecado. Brincadeira. Eu também armei muita arapuca. Só que as minhas arapucas
a maioria delas só pegava a nu. Era uma coisa esquisita. E parece que era de cada 10 vezes, 1 ou 2 vezes caía uma rolinha, alguma coisinha. O resto era tudo a nu branco, a nu preto. E nós comia também. Enfim. O certo é que a palavra aqui significa exatamente isso. Algo que é armado, algo que é colocado de forma capciosa para que alguém caia nesse tipo de armadilha. Ou que alguma coisa fique presa a essa isca, a essa semente, a esse objeto que está ali, que é um objeto de desejo. E o que Jesus está a dizer, utilizando essa palavra, que é tão abrangente no termo grego, é que diariamente nós somos alvos desse tipo de coisa, de afrontas, de escândalos e de ofensas. Coisas que nos magoam, coisas que nos ferem, coisas que nos deixam entristecidos, e em razão de ficarmos entristecidos, damos lugar às mágoas, às profundas feridas na alma. Perceba que é muito fato o que ele disse, que é impossível que essas coisas não aconteçam. Portanto, todos nós somos fatidicamente alvos dessas coisas. Mas ele diz que ai daqueles que provocarem essas coisas. É claro que ele esboça isso com tanta veemência e ele coloca o peso sobre aqueles que vivem gerando mágoas e escândalos uns nos outros. Ele diz que é melhor que essa pessoa que leva alguém a se sentir ofendido, que leva alguém a ser capturado pela ofensa, era melhor que este amarrasse uma pedra de moinho no pescoço. Se você estudar um pouco os costumes antigos, você vai perceber que a pedra de moinho, ela pesava em torno entre 300 a 400 quilos. Uma pedra grande, era colocada no moinho e sobre um animal puxando aquele cambão, então a pedra ia rodando e macetando as uvas ou macetando o que colocasse ali. Então era uma pedra de no mínimo 300 quilos. Perceba que Jesus diz, pega essa pedra de moinho de no mínimo 300 quilos, amarra o teu pescoço e lança-te no mar. É melhor o cara fazer isso consigo mesmo do que ofender um pequenino deste, do que atacar um filho de Jesus de maneira capciosa, de maneira desobediente, de maneira voraz, de maneira maligna em alguns casos. Perceba que não só ele alerta acerca do perigo de promovermos esse tipo de coisa, ele está a dizer que existem 2 tipos de pessoas aqui. Existem as vítimas e existem os ofensores. E os 2 tipos de pessoas, de igual modo, vivem conosco. Em algum momento a gente se torna ofensor, em outro momento a gente se torna vítima. Cabendo nós compreendermos que nenhum aqui teria o direito ou qualquer possibilidade de dizer eu estou isento dessa passagem. Porque se não é ofensor, se torna ofendido. Se não é o causador, em algum momento é a vítima. E mesmo que sendo vítima, em algum momento nós fomos causadores. Mesmo que não causamos nada agora, mas em algum momento causamos. Mesmo que não causamos anteriormente, mas certamente em algum momento iremos causar. Isso é inevitável, tanto para o que recebe, quanto para o que pratica. Observe que Jesus expõe isso de uma maneira tão clara, mas em seguida, depois de ele mostrar o perigo da ofensa, o perigo de ser ofensor, e evidentemente mostrar o perigo de ser ofendido, ele dá um conselho imediato, dizendo agora, se o teu irmão, ele não está falando de pessoas desconhecidas, não está falando de inimigos declarados, não está falando de pessoas que não convivem com você, não está falando de pessoas que andam conosco ou que relacionam-se ainda que com uma certa distância de nós, mas ele está falando de pessoas que convivem, relacional, de uma forma prática, seja em casa, no trabalho, na escola, no banco ou em qualquer outro ambiente, inclusive igreja. Ele está dizendo, se o teu irmão pecar contra ti, e você falar com ele,
e ele se arrepender, então perdoa-o. E ele assevera isso de uma forma mais abrangente. Ele diz: se isso lhe acontecer com o mesmo irmão, quando é com um irmão diferente, a gente exercita legal, mas com o mesmo irmão, ele está dizendo, se o mesmo irmão pecar contra você 7 vezes no dia, e isso, ele se arrepender vindo a ti, dizendo: eu errei de novo, perdoa-me. Então disse-lhe Jesus: deves perdoar. Em outra passagem similar a essa, correlata ao mesmo texto, então Pedro pergunta: até quantas vezes eu devo perdoar? Porque Jesus disse: perdoe 7 vezes se ele vier. E Pedro disse: ok, até quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus diz: não digo até 7, digo até 70 vezes 7. Isso daria 490 vezes por dia. Significa, se o mesmo irmão, o mesmo abençoado, vier 490 vezes por dia te ofender, e todas as vezes vier te pedir perdão, ele está dizendo: esteja disposto a perdoar 490. Você só não pode perdoar depois das 491. Se ele errar 491 vezes, aí acabou. Aí acabou a chance. É só 490. Cara, se o dia tem 24 horas, imagine, se ele errasse 10 vezes por hora, daria só 240 vezes. Agora perceba que ele pode errar pelo menos 23 vezes por hora. Isso dá quase um erro a cada 2,5 minutos. Mal deu tempo de perdoar, o tapa veio de novo. Quando você terminou de perdoar, saiu do coração, a ofensa vem outra vez. Por que Jesus está dizendo isso? Que esse é o maior desafio do ser humano. Esse é o maior dilema de todos nós. Não é um problema financeiro, não é um problema econômico, não é um problema social, de coisas que estão faltando, mas são os problemas relacionais dados às pessoas. E isso é exatamente o que causa-nos todos os males. É o que nos provoca tantas dores. É o que nos machuca de uma forma que ninguém vê. E existe um grande problema, que grande parte de nós, quando ofendido, enclausura a ofensa no coração e diz: está tudo bem, já o perdoou, mas lá dentro não perdoou coisa alguma. Está se remoendo com aquilo. E qual é a prova? A prova são 3 valores. Primeiro, não conseguir conviver de novo com o mesmo. Segundo valor, além de não conseguir conviver de novo com o mesmo, quando se lembra dele, só se lembra da ofensa. Terceiro valor, além de não conseguir conviver e se lembrar sempre da ofensa, tristemente carrega essa pessoa para todos os lugares, porque não dá oportunidade nenhuma, nem sequer de que ela prove que mudou. O grande problema que Jesus me esboça é a quantidade de vezes que eu tenho que dar oportunidade. Isso ultrapassa o limite de muita gente. Observe, portanto, que ele vem de uma forma tão maravilhosa e me convida a viver um evangelho que talvez não esteja centrado naquilo que nos é ensinado diariamente por nós mesmos. Quando Jesus nos oferece essa oportunidade, utilizando a sua palavra para os próprios discípulos, então eles fazem uma afirmação a Jesus, um pedido com uma afirmação. Na afirmação eles estão dizendo: o que o Senhor está pedindo para nós não conseguimos ainda. A gente tem esse problema. Observe que os discípulos estavam caminhando com Jesus há pelo menos 3 anos. Haviam visto milagres dos mais incríveis. Jesus andar sobre as águas, levantar paralíticos, curar leprosos, ressuscitar mortos. Pelo menos 3 vezes já haviam visto Jesus ressuscitar mortos. E eles não tinham problema nenhum com essa fé, de ver Jesus fazer milagres assim. Mas eles dizem para Jesus: o problema não é crer no milagre.
O problema é a gente ter fé para perdoar, que nem o senhor está falando. Esse é o problema. É gerar uma paz aqui no interior que nos dê condições de perdoar tal pessoa que nos ofenda tantas vezes a cada 2, 3 minutos. Até parece que Jesus está exigindo demais de nós aqui, não é? Dá a impressão que ele está abusando de nossa boa vontade, porque afinal de contas, paciência tem limites. Mas se ele está a fazer, é porque ele viu que é possível. Se ele nos orienta a fazer, é justamente porque ele fazia. E como homem ele fazia. E desculpem aqui a gente criar esse paralelo, mas quem de nós foi tão ofendido quanto Jesus? Ele foi ofendido em 3 aspectos. Primeiro, a ofensa que foi feita contra ele foi o fato de não aceitarem a sua palavra. A Bíblia diz em vários momentos que as pessoas se ofendiam, se escandalizavam com o que ele pregava. O que ele anunciava, os fariseus e os seus seguidores e as pessoas se confrontavam e se sentiam escandalizados com aquilo que mexia em suas almas. E então denunciavam aquilo como que fora uma maldade. Em seguida, um segundo momento, eles se ofendiam com essas coisas, mas ofendiam a moral e o caráter de Jesus com suas palavras malignas. E no terceiro momento, além de Jesus ter sido ofendido por estes, por não crerem em sua palavra e por não crerem, tornarem-se flatulentos quanto às suas falas, eles agora também, como um todo, a população ofende Jesus, comparando-os a coisas desse mundo, esnobando, xingando, humilhando, sem contar a ofensa verbal e espiritual que Jesus recebe em todo momento. Isso porque não citamos o que Isaías citou sobre o seu desprezo, sobre a forma como as pessoas o viam, sobre como o tratavam, sobre como chamavam ele. Imagine a Bíblia dizer que quando ele estava sobre a cruz, as pessoas passavam por lá e meneavam a cabeça e o ofendiam, estando ele crucificado. E isso acontecendo, ele liberava perdão de imediato. Observe que ele ensina aquilo que ele vive. Ele nos dá condições de pensar sobre o aspecto de que não é um Emerson falando, mas é o próprio Cristo que viveu na pele o sentido da ofensa, nos ensinando que esse é o maior desafio de todos nós. Aprendermos a liberar perdão de maneira imediata. E antes de aprendermos de liberar perdão de maneira imediata, o conselho que Jesus dá é dizendo: se é impossível que não venha o escândalo, se é impossível não ser ofendido de algum momento, aprenda a não absorver isso no seu coração. Aprenda a bloquear o seu coração contra essas coisas. Aprenda a se guardar no devido momento em que a ofensa chegar, você já está blindado contra ela. Porque, afinal de contas, queridos, vivemos uma sociedade cheia de problemas. Não que não houvesse nos dias de Jesus, havia. Só que nunca tivemos uma sociedade tão mimizenta como esta. Uma sociedade tão cheia de milindres, esquisitices, cheia de não me toques, não me reles, delicadezas incrivelmente terríveis, e que se magoam por pequeninas coisinhas, se machucam por talvez a falta de um bom dia. Nos tornamos tão sensíveis quando se trata de nós mesmos, mas completamente insensíveis quando se trata do próximo. Para nós, as coisas têm que andar no mínimo detalhe sob o prisma de uma excelência extraordinária e relacional. Mas quando se trata do próximo,
eu já não tenho a mesma preocupação de ser brando, de ser carinhoso, de ser gentil, de ser amoroso, de ser liberal quanto ao perdão. Então, esses 2 pesos e 2 medidas, quando se trata de nós e quando se trata do próximo, que Jesus nos convida a refletir. Precisamos sarar aqui dentro, para então sarar fora. E para sarar aqui dentro algumas coisas que já aconteceram, a cura que Jesus expõe aqui de maneira imediata, não é outra senão ir ao ofensor. Ir ao ofensor e dizer, não como um tom de vingança, não como um tom de dizer, olha, você fez isso e isso comigo, com a ira exposta nas palavras, mas com o tom da conscientização que Jesus expõe. Com o tom dizendo, olha, você errou para comigo. Eu vim aqui te mostrar a gravidade do seu erro. Não sob o prisma de uma acusação, porque geralmente quando vamos falar com alguém que nos ofendeu, na verdade a gente vai tirar satisfação. Porque normalmente não comemos nada enrolado e não levamos desaforo para casa. Não é assim que somos? Então a gente vai tirar satisfação em vez de conscientizar. Em vez de mostrar para aquele que me ofendeu a diferença que eu tenho enquanto que o amor do Cristo em mim. E às vezes, ao invés de eu sanar um problema, quando eu vou tirar satisfação, eu criei, avolumei o problema. E a prova é tão real que quando eu saio da prosa, eu acabo dizendo para tal pessoa, você errou, então não faça mais isso. Deixando o vácuo da acusação. E Jesus me exposta que eu preciso ir à pessoa. Vivemos um tempo onde o divórcio se tornou uma legalidade bacana. As pessoas casam já pensando, se não der certo, eu descaso, simples assim. Nós vamos no cartório e desfazemos o negócio, está feito, cada um para si e Deus para todos. Os moleques a sogra cuida. A ideia hoje do relacionamento se tornou tão peremptória, tão efêmera, tão mesquinha e egoísta, que eu só penso no que é bom para mim. Então as pessoas se ofendem no relacionamento e acham que um papel resolve. Descasa. Há poucos dias atrás, vários meses atrás, alguém me procurou dizendo, eu pequei. Amém, veio confessar o pecado, glória a Deus por isso. E quando confessou o pecado, expôs a mazela do seu pecado, uma traição. Então oramos por ele, abençoamos, diz da parte do Senhor, ok. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Está perdoado, meu filho. Ele diz, amém, pastor, posso continuar igual? Eu digo, não. Agora você vai procurar a ofendida, a tua esposa. E vai dizer para ela, eu adulterei. Ele diz, mas vai acabar meu casamento. Eu digo, você já acabou com ele. Trate de consertá-lo. Quem foi ofendida não foi a igreja, foi a esposa ou o esposo. Quem tem que perdoar é a esposa ou o esposo. Então não vem com lero-lero para cima de mim. Porque não passo a mão na cabeça do pecado. E depois diz, vai lá, fica tudo bem, ninguém sabe mesmo. Jesus diz, vai no que ofendeu. Tem um diálogo com ele. Porque do contrário é encobrir o pecado. É colocar um pano quente em cima e dizer, fica tudo bem. Agora eu me pergunto, quando é um caso de traição, entre seja homem ou seja mulher, aí ela que foi traída, como ela não sabe, ela é a boba da corte. E fica tudo bem. Você acha que isso é justiça segundo Deus? Não, querido. E a preocupação de muitos pastores é, mas se ele contar, vai criar uma crise no casamento. Ele já criou, irmão.
A crise já existe. Agora, se eu quiser curá-la, eu tenho que colocar no prato limpo, porque do contrário é criar aquela casca em cima do carnegão. A doença fica lá, o câncer fica lá. E o diabo sempre vai ter uma pedra de moinho no pescoço daquele cara. Jesus está dizendo, vai no que te ofendeu. Sabe o que é pior do que eu acho que Jesus diz aqui? É que eu fui o ofendido. Então quem tem que vir a mim é quem me ofendeu, pô. Quem tinha que pedir perdão para mim é o cara que me ofendeu, não é não? O cara não veio em mim, não me ofendeu? Então não é ele que tinha que vir, ó, eu te ofendi, me perdoa, não seria correto? Mas Jesus diz, não. Você se sentiu ofendido? Claro que o cara me ofendeu, bateu na minha cara. Então vai lá e pede perdão para ele. Mas vou pedir perdão do quê? Eu é que apanhei. Eu é que sofri a perda. Eu é que fui humilhado. E Jesus diz, sim, por isso mesmo. É para curar você. O perdão não se trata dos outros. O perdão trata-se de você. Eu não perdoo por causa da pessoa. Eu perdoo por causa de mim. Eu não tenho que liberar perdão para deixar o cara livre. Eu libero perdão para mim ficar livre. Entende? É por isso que Jesus disse, se você vier ao templo e trouxer uma oferta ao altar, e quando você está colocando aqui no altar do gasofilácio a tua oferta, e tu te lembrou que tem alguém contra ti, algo fez um mal, e que tu deves em alguma coisa a alguém, nesse sentido de ofensa, pegue a tua oferta, deixa aqui no altar, mas não entrega ainda. Vai lá naquele que te ofendeu e diz, olha meu chapa, eu quero cultuar a Deus, mas eu tenho raiva de você. Porque você falou isso e isso comigo e eu quero tirar isso de mim, eu não posso carregar esse peso comigo. O cara que te ofendeu vai se sentir até surpreso e certamente liberará o perdão. Não é o cara que vai ficar bem. É você. O cara, você pode até sair dali e ele pode até dizer, mané, você é um bobão, bati no cara, agora ele vem pedir perdão. Mas você sai de lá faceiro, porque você ganhou o céu. E como disse o apóstolo Paulo, você colocou uma brasa de fogo na cabeça do cara. Ele vai ficar pensando o tempo todo, eu bati e ele pede perdão. Deve ter que amor é esse? Que evangelho é esse que esse cara tem? Jesus é enfático nisso e eu poderia ir tão longe. Mas eu vou convidar você só para ler um texto dele. Vem comigo no Evangelho de Mateus e a gente vai ceiar. Mateus, lá no capítulo 18. Olha Jesus dizendo. Mateus 18, 15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e conversa com ele, entre ti e ele só. Olha o que Jesus está dizendo. Repreende-o entre ti e ele só. Não faz isso para todo mundo ver. Porque a repreensão em público é vingança, não perdão. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. Se ele não ouvir, então leva para a igreja. E se também não ouvir a igreja, considera-o como gentil ou cobrador de impostos, isso é, pecador mesmo. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Perceba que Jesus está mostrando o poder e a autoridade que temos enquanto que filhos dele. Esse poder impinge em nós não só a santidade do divino, mas impinge em nós também as doenças de nossa alma. Então, como devemos ser sarados por dentro, para que nossa alma inteira seja sarada, para que possamos sarar pessoas feridas que ofendem simplesmente por ofender. Pessoas que dão diariamente ofensas como pagamento,
é tudo que elas têm para dar. E Jesus está dizendo: vocês não. Vocês estão cheios de perdão, graça, misericórdia, é isso que vocês têm para dar. Percebe no mesmo texto, no capítulo 18 de Mateus, Jesus diz assim no verso 5: e todo aquele que receber em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. Mas aquele que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria que pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho. Perceba que da mesma sorte que Jesus está aplicando através de Lucas, essa severa recomendação a todos nós, ele faz isso ao longo de toda a Bíblia, na perspectiva de que entendamos a gravidade dos fatos. Paulo, falando sobre isso lá no capítulo 14, tão interessante a fala dele aos Romanos, olha o que ele diz. Lá no versículo 13, ele diz assim: portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não por tropeço, ou ofensa, ou escândalo ao irmão. Outra vez, ele escrevendo aos Filipenses, de uma forma tão linda, no capítulo 2 de Filipenses, olha o que Paulo diz. Como ele é extraordinário nas palavras. Ele diz assim, verso 3: não façais por contenda nada, ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tão difícil pensar nisso, porque a reinterpretação de uma vida cristã dada por Jesus nos é confrontadora. Foi Ele quem nos convidou a viver um evangelho na contramão daquilo que se vive no mundo. Se o mundo propõe ser vingativo, Jesus propõe ser perdoador. Se o mundo propõe responder na mesma moeda, Jesus propõe calar-se e suportar calado. Se o mundo propõe revidar no mesmo sentido, Jesus propõe não revide. Se o mundo propõe ser egoísta, Jesus propõe seja doador. Se o mundo propõe seja irado com as coisas, Jesus coloca seja paciente e amoroso. Se o mundo é grosseiro nas palavras, Jesus propõe seja gentil nas palavras. Se o mundo é deselegante, Jesus propõe seja educado. É andar na contramão do que o mundo anda. Uma das recomendações que a gente mais tem dado a esta casa e aos obreiros dessa casa é: sejam amáveis, gentis, tratem com toda mansidão as pessoas, abraçando-as, amando-as, ainda que possam ser chamados de molongues ou bobões. Não importa como nos chamam, desde que a gente reproduza o tipo de comportamento de Jesus. Olha como Jesus tratava as pessoas. Ele não ofendia, mas era ofendido. E quando ofendido, não armazenava dentro do seu coração a ofensa. Já liberava o perdão de imediato. Ele foi quem disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, é duro isso, mas ele diz: abençoai os que vos amaldiçoam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. Ele está dizendo: pratique esse evangelho de liberação, de amor e perdão, para que isso crie um antídoto e um escudo contra nós mesmos. Imagine quantas pessoas hoje estão feridas, não conseguem ter um relacionamento com o pai ou com mãe. Eu sei do que eu estou falando. Mesmo crente, eu levei 12 anos para conseguir liberar perdão ao meu pai. 12 anos. Das ofensas, das maldades, das mazelas que ele causou. Uma de minhas irmãs demorou mais de 30 anos para conseguir liberar perdão. É um processo que a gente tem que encarar.
e olhar para nós mesmos e dizer: eu preciso resolver esse problema. Porque do contrário, disse Jesus, se vós não perdoardes uns aos outros, de maneira nenhuma vosso Pai os perdoará das vossas mazelas. Eu concluo essa fala para ceiarmos juntos sob o prisma da oração do Pai Nosso, que é uma oração que todos nós deveríamos fazer diariamente. E ele diz: ó Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Perceba que essa oração, embora pareça ser um mantra católico, ela nada mais é do que uma oração segundo Jesus, que trabalha nas entranhas de nossa alma, mas ela não pode ser feita como uma mera repetição, ela é feita como uma oração saindo da alma. Ele diz: venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Agora, isso é tão difícil. Seja a tua vontade feita aqui comigo, assim como a tua vontade é feita aí no céu. E qual é a vontade de Jesus para a minha vida? Que eu ame, que eu perdoe, que eu seja liberal, que eu dê bom testemunho, que eu ande por fé e não pelo que vejo, que eu ame as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm, que eu caminho com elas não porque elas são cheias de virtudes, mas porque eu tenho virtude para ensiná-las, que eu me infiltre no mundo para que a minha luz possa iluminar o mundo de trevas, e não o inverso. Mas ele diz que além de fazer a sua vontade, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele poderia ter dito: o pão nosso de amanhã nos dê hoje. Mas ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, como quem está dizendo: peça amanhã de novo. Ele só vai dar a medida do teu dia, porque nós não sabemos se temos o amanhã, nós temos o hoje. E se nós não sabemos se temos o amanhã, temos o hoje, a hora de perdoar e sermos perdoados é agora, não é amanhã. Então, não poucas vezes temos problemas aqui dentro do nosso coração, de mágoas e feridas abertas, e a gente passa o ano todo planejando ir pedir perdão ou perdoar, e depois de muito tempo de planejamento a gente diz: tal dia eu vou, tal semana eu vou procurar. E os dias se passam e os anos se passam, e aquela prisão de alma continua acesa, aquela mágoa continua perfurando como um berne comendo por dentro as nossas coisas. Alguém aqui já teve berne? Quem já teve o privilégio de ter um berne? Quem já teve o privilégio de ter bicho de pé? Esse é abençoado, todo mundo teve. Mas o berne ninguém gosta. O berne é terrível, o bicho de pé também. Só que a coceirinha gostosa do bicho de pé é incrível, irmão. Pensa numa coceirinha gostosa. É ou não é verdade? Depois para de coçar porque vira uma batatinha. Mas a coceirinha gostosa, nossa, tu não para de coçar aquilo. Querer coçar é só ter bicho de pé. Só ir lá no sítio do Walter andar a pé, né, Walter? Tem um monte. Coisa boa. Pega de quilo. Mas berne é horrível. Porque é uma mera larvinha. Você não sente nada. Só depois que ele está grandão, bitelão, é que começa a doer e coçar. Mas ele já se tornou um bigatão assim dentro da gente, comendo tudo em volta. Agora, para tirar o berne, ou coisa mais triste. Porque o bicho solta aquelas garrinhas, ele crava na carne, então vai espremendo, e tem que tomar cuidado para ele não explodir, porque se explodir, nada mais é do que fungos e coiseiras que vai apodrecer a pele. Como por dentro. Assim é a ofensa. Berne. Dá um bom nome para a ofensa. O berne. Vai lá e trata do berne. Né? Fulano me deu um berne.
Vou lá pedir perdão para ele tirar esse berne de mim. É isso aí. Pelo menos disfarça. Mas é preciso aguentar a dor para resolver o problema. Não adianta você carregar mais isso. Porque quanto mais tempo deixa, mais carne vai comendo a ofensa dentro de ti. E ela vai se enraizando. Um dia, depois que ela criou raízes, ela prolifera. E o teu corpo vai estar cheio das metástases da ofensa. Aí vai ser tarde demais. Sua alma vai estar muito pesada. Seu semblante vai estar caído. Até os seus ossos irão doer. Mas o escritor de Provérbios diz que quando você libera o teu coração, até o teu rosto fica formoso. Então é hora de a gente olhar para dentro de nós mesmos e procurar liberar aquilo que está nos travando. Eu quero orar com vocês esta manhã. Mas eu quero te aconselhar de verdade. Não espere passar 2020 para consertar as coisas. Vá atrás de quem ofendeu você. E se possível, vá atrás de quem você ofendeu também. Não espere as pessoas virem. Não espere a doença chegar. E você está numa cama para tentar fazer os acertos e as alianças. Não, querido, não espere. Faça isso enquanto pode. Faça isso enquanto está vivo. Viva melhor. Lembre-se, não é por causa dos outros. É por causa de você mesmo. Por causa de mim mesmo. Libere isso do seu coração. Em nome de Jesus. Se você puder estar em pé, eu vou te pedir isso. Em o nome de Jesus. Nessa oração que nós iremos fazer, enquanto o Anderson está ali solando uma canção, eu vou pedir que você feche seus olhinhos, olhando aí para o seu coraçãozinho. Não continue hoje aqui a sua jornada, se você encontrar qualquer que seja a ofensa no seu coração. E mesmo que a pessoa que te ofendeu esteja longe, não esteja aqui. Então, diante do Senhor, diga: Paizinho, eu vou tomar a resolução de sair daqui, seja hoje ou seja por telefone, mas eu vou tirar isso de dentro de mim. Faça isso em nome de Jesus. Comece a consertar as alianças do modo certo. Então, enquanto nós buscamos a Deus em oração, você aí dentro busque ao Senhor. Exponha a Ele: Senhor, eu me sinto assim, assim, assado. Tenho desconfiança assim, assim, assado. Não consigo olhar no rosto daquela pessoa assim, assim, assado. Não suporto ouvir a voz de fulano tal, assim, assim, assado. Me perdoa. Eu quero perdoá-lo, eu quero libertá-lo. Quero tirá-lo dessas algemas que o prende a mim. Então fala isso com o Senhor. É pela saúde da tua alma, em nome de Jesus. Paizinho querido, me coloco na condição de um menor de todos os seus filhos aqui. E não é uma mera formalidade, é exatamente assim que me sinto. Por isso eu quero pedir a tua graça agora, o teu favor, tua misericórdia. Pois essa palavra, que não é minha, é tua. Que não exige interpretação, pois ela é tão clara como a luz do dia. Mas nos confronta como não gostaríamos de ser confrontados. Mas o confronto da sua palavra nos propõe uma cura interna de modo perfeito. Então eu oro com eles, porque eu os amo e sei que eles oram comigo, porque de igual modo nos amamos. E o meu desejo, Senhor, é que cada uma das ovelhas
que compõem o corpo dessa igreja, bem como aqueles que não estão aqui, possam subir aos céus no dia de encontrar-se com Jesus, totalmente limpos, totalmente santos, totalmente isentos de qualquer ferida causada pelas ofensas promovidas por alguém, ou acolhidas quando deveríamos descartá-las. Então nos ajude a liberar perdão, nos ajude a ser pessoas mais amáveis, nos ajude. Nós erramos naquilo que somos, nós estamos no processo, no caminho, nós queremos nos importar mais, nós queremos dar mais atenção, nós queremos amar mais uns aos outros, mas acima de tudo nós queremos perdoar mais, assim como o Senhor nos tem perdoado diariamente. Conforme diz a tua palavra, Senhor, da oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado as pessoas que nos têm ofendido. Então, se isso é verdade, Pai, se de fato nós temos perdoado, que inunde o nosso coração com uma alegria tal, pois nenhuma dessas algemas da ofensa nos poderá segurar e impedir o nosso futuro, pois o nosso destino não será definido, Pai, por aquilo que deixamos de fazer, mas sem dúvida é definido por aquilo que iremos fazer para glorificar o teu nome. Que venha o teu reino sobre a vida de cada pessoa que está aqui esta manhã. Que venha o teu reino de justiça. Que todos aqueles que foram injustiçados sejam por ti recompensados. E que as pessoas que os injustiçaram, ofendendo e promovendo as dores, vejam a tua glória na vida destes que liberam o perdão, mediante a crença de que o Senhor é a nossa justiça. Que o teu reino venha sobre famílias cujos relacionamentos estão abalados. Que o teu reino venha sobre relacionamento entre pais e filhos, para que um converta o coração do outro a si, de modo que sejam um, e a comunhão fraterna permaneça. Venha o teu reino sobre a vida de casais, que o perdão seja a ponte que os une, e que de maneira imediata, Senhor, a consequência daquilo que fora causado no passado seja interrompida pelo amor que se desdobra a partir das sementes relacionais dadas pelo perdão. Eu te peço em nome de Jesus, que o teu reino venha sobre essa igreja, e que sejamos a luz nessa cidade, que os nossos atos sejam atos de justiça, que as nossas bocas falem da tua glória, e que as nossas mãos produzam aquilo que o teu reino quer que produza. Que sejamos o luzeiro em dias de trevas, que as pessoas olhem para nós e digam: eu quero ser como vocês são, quero andar como vocês andam, quero ter o comportamento que vocês têm. Nos ensine a amar uns aos outros, independente dos defeitos. Nos ensine a respeitar as diferenças, mas honrar as virtudes. Nos ensine, Senhor, a perdoar aquilo que não concordamos, mas da mesma sorte não querer impor aquilo que somos sobre os outros. Que possamos ser um, para que o mundo te veja em nós, para que o mundo veja que o Senhor nos enviou. Que possamos ser um, para que o mundo veja que o Senhor nos enviou. É o que eu te peço em nome precioso de Jesus, hoje e sempre.